Shalom de Alcha a todos os meus irmãos. Amados, estamos estudando o Apocalipse. Chegamos em um ponto em que Ial fala da Babilônia. Ficamos impactados em viver este momento profético, porque fomos ordenados a sair dela e muitos irmãos já saíram e outros continuam saindo. E nós mesmos saímos da Babilônia. O ponto em que eu falei em meu último vídeo foi o mistério escrito na testa da prostituta que representa a Babilônia. Falei que este mistério é a principal doutrina da Igreja Católica Romana, chamada Santíssima Trindade. Porém, isto é algo muito sério. Ao falar de algo que envolve a pessoa do Criador, isto não pode deixar dúvidas em nossos ouvintes. Eu tenho segurança naquilo que digo, porque não tomo como referencial nem a minha capacidade de entendimento, nem a respeitabilidade daquele que me passou uma doutrina. Para mim, eu posso receber algo de alguém muito simples e também rejeitar algo de alguém reconhecido por todos. Meu referencial é o próprio Criador. E a maneira com que confirmo isto é a sua palavra. Entre as coisas que o Pai tem me falado recentemente, é que até para adulterar a palavra foi estabelecido um limite. Sim, porque a tradução da nossa Bíblia está cheia de erros. Porém, o seu conteúdo na totalidade é referencial suficiente para que a verdade de Ial seja confirmada. Vejo que esta adulteração consegue enganar todos aqueles que confiam cegamente em seus líderes religiosos, mas não consegue enganar aquele que examina as Escrituras. Tais mestres conseguem fazer com que os seus ouvintes leiam todos os outros textos da Bíblia, tomando como regra de fé aqueles poucos textos adulterados. Um exemplo disso é a doutrina da Trindade. Toda vez que eu disser que ela é falsa, um mestre do sistema vai usar versículos isolados da Bíblia para dizer que esta doutrina é verdadeira. Então, e aí? O que dizer da Trindade? Vamos simplesmente dizer que se trata de algo sem importância? Não. Se o fizermos depois de termos conhecimento da verdade, Ial cobrará isto de nós. Então, penso que o meu ouvinte tem direito de ir para a cama e dormir com tranquilidade, com segurança. Por isso, por favor, continue até o final deste vídeo e examine você mesmo o que as Escrituras, mesmo o conteúdo disponível em nosso idioma, mesmo com aqueles erros, examine e ouça o que elas dizem acerca de Ial, o nosso Criador. Já na carta aos Romanos, o apóstolo Shaul começa dizendo que ele foi separado para o evangelho de Ial. Ial prometeu pelos profetas nas Escrituras. O filho de Ial, segundo a carne, nasceu da descendência de Davi. Declarado filho de Ial pelo Espírito de santificação, pela ressurreição dentre os mortos. Graça e paz de Ial, nosso Pai, e do rei Yahushua Mashiach. Dou graças ao meu Criador por Yahushua Mashiach, Ial, a quem eu sirvo no meu espírito, no evangelho do seu Filho. Pela vontade de Ial, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco, não me envergonho do evangelho do ungido, pois é poder de Ial para a salvação daquele que crê.
no Evangelho se descobre a justiça de Iau. A ira de Iau se manifesta sobre a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade pela injustiça. O que de Iau se pode conhecer se manifesta. As coisas invisíveis de Iau, o seu eterno poder, sua divindade, claramente se veem pelas coisas criadas. Tendo conhecimento de Iau, não o glorificaram como Criador, nem lhe deram graças. Mudaram a glória do Criador incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível e de aves, quadrúpedes e répteis. Iau os entregou aos desejos de seus corações. Mudaram a verdade de Iau em mentira. Honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. E porque eles não se importaram em ter conhecimento de Iau, ele os entregou a um sentimento perverso. Conhecendo eles a justiça de Iau, não somente fazem tais coisas, como também consentem aos que as fazem. O juízo de Iau é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, que julgas os que fazem tais coisas, pensa que fazendo-as escaparás ao juízo de Iau. Desprezas tu as riquezas da benignidade, paciência e longanimidade de Iau, que leva ao arrependimento? Segundo a tua dureza e coração impenitente, entesouras ira para si no dia da manifestação do juízo de Iau. Para com Iau não há acepção de pessoas. Os que praticam a lei são justificados diante de Iau. Shaul, apóstolo de Yahushua Mashiach, pela vontade de Iau. A igreja de Iau que está em Corinto. Graça e paz da parte de Iau, nosso Pai, e do Rei Yahushua Mashiach. Sempre dou graças ao meu Criador por vós, pela graça de Iau, que vos foi dada em Yahushua Mashiach. Fiel é Iau, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Yahushua Mashiach, nosso Rei. Dou graças a Iau, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio. A palavra do madeiro é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Iau. Porventura não tornou Iau louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Iau o mundo não conheceu a Iau pela sua sabedoria, aprove a Iau salvar os crentes pela loucura da pregação. Pregamos o ungido, poder de Iau e sabedoria de Iau. A loucura de Iau é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Iau é mais forte que os homens. Iau escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Iau escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Iau escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne glorie sobre ele. Vós sois de Iau, em Yahushua Mashiach, o qual foi feito por Iau, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Iau, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Iau. Falamos a sabedoria de Iau, oculta em segredo, a qual Iau ordenou antes dos séculos para a nossa glória. As coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Iau preparou para os que o amam. As coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, Iau as nos revelou pelo seu Espírito. Bendito seja o Criador e Pai de nosso Rei Yahushua Mashiach. Somos consolados para que possamos consolar os outros com a consolação que somos consolados por Iau. Já em nós mesmos
tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Iau, que ressuscita os mortos. A nossa glória é o testemunho da nossa consciência de que, com simplicidade e sinceridade de Iau, temos vivido isto pela sua graça. Assim como Iau é fiel, a nossa palavra para convosco não foi sim e não. O filho de Iau, Yahushua Mashiach, que entre vós foi pregado por nós, não foi sim e não. Quantas promessas há em Iau, são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Iau por nós. Quem nos confirma convosco no ungido, e quem nos ungiu é Iau. Iau nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Invoco a Iau por testemunha sobre a minha alma, que para vos poupar não tenho ido até agora a Corinto. Graças a Iau, que sempre nos faz triunfar no ungido e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Para Iau, somos o bom perfume do ungido, nos que se salvam e nos que se perdem. Nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Iau. Antes falamos do ungido com sinceridade de Iau, na presença de Iau. Sois a carta do ungido, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Iau. É pelo ungido que temos tal confiança em Iau. Não somos capazes de pensar alguma coisa por nós mesmos. A nossa capacidade vem de Iau. Iau nos capacitou a ser ministros de uma nova aliança. Rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Iau. Nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Iau, pela manifestação da verdade. Amados, um destes versículos isolados que tomaram para defender a Trindade é: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Iau, e o Verbo era Iau. Percebe que o verbo ser e o verbo estar estão sendo usados ao mesmo tempo para se referir a duas pessoas. Tão logo, não apenas lemos e engolimos rápido, mas por meio da obediência a Yahushua, o nosso Rei, examinamos a palavra, vem a pergunta: alguém está me fazendo de bobo? Afinal, que ensinamento tenho? De que Yahushua era o próprio Pai ou de que Yahushua estava com o Pai? Podemos entender isto perfeitamente através da vida terrena, a vida familiar normal. O filho veio do Pai e está com o Pai. Todos os textos que acabamos de ler agora há pouco dizem que o Pai é maior e que ele veio primeiro. Eu, na verdade, apenas tomei um pouquinho no início de 3 cartas no Novo Testamento. Mas eu o convido a continuar lendo o Novo Testamento na sua casa e examinando esta palavra. Todo louvor, toda glória e toda adoração sejam dadas a Iau. Esta é a porção de hoje, amados. Fica na Shalom de Yahushua. Forte abraço, até breve.